escola, eu nunca mais saí. Eu tinha 4 anos de idade quando eu pisei na escola pela primeira vez. Essa foto aí sou eu no meu primeiro dia de aula. Eu estava muito feliz. Boa parte da minha vida dentro da escola foi como aluna e o resto como professora. O sonho da Carol pequenininha era aprender as letras e os números. As letras eu aprendi muito bem. Os números, bom, nem tanto. Eu me lembro que a minha primeira professora, que foi minha professora alfabetizadora, ela se chamava Dona Maísa. Ela era linda. Ela tinha cabelos castanhos, os olhos meio amendoados e um sorriso de iluminar a sala. O meu sonho era ser igual à professora Maísa. Eu me lembro do carinho dela, segurando na minha mão canhota e me ensinando a escrever o meu próprio nome. A professora Maísa me deixava absolutamente segura. Anos depois, eu saí dessa escola e fui para uma outra escola, onde eu conheci uma outra professora. Eu também me lembro dessa outra professora. Lembro do cabelo, lembro dos olhos, lembro do nome dela. E lembro especialmente do pavor que eu sentia quando ela entrava em sala de aula. Eu lembro das minhas pernas tremendo. Eu lembro da minha mão gelada, do meu coração acelerado e do meu estômago revirando. Eu tinha 8 anos de idade e eu tinha pânico de matemática. Quando essa professora entrava, ela olhava bem para a gente e falava: mãos assim, em cima da mesa. Todo mundo agora vai responder a tabuada. E ela falava para a gente assim: 5 vezes 9. E a gente, criança, em pânico, olhávamos para ela e respondíamos a primeira coisa que vinha na cabeça. A gente só queria que aquilo terminasse. Mas a professora não dava trégua. 9 vezes 4. E a gente completamente assustados. Eu estou contando essa história para vocês porque quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem 2 caminhos. Existe um caminho seguro e existe um caminho traumático. Às vezes até violento. Boa parte da nossa educação foi feita pelo caminho violento. Se você tem mais de 40 anos, é muito possível que você tenha vivido algo semelhante ao que eu vivi. A gente precisa entender que as nossas crianças aprendem de formas específicas. Quando a gente fala de aprendizagem, tem muito pouco tempo que a ciência contou para a gente como realmente as pessoas aprendem. Hoje, a gente já sabe que existe algo chamado ciência da aprendizagem e do desenvolvimento humano. Esse campo de estudo, ele está calcado em 2 alicerces. O primeiro é a neurociência e o segundo é a ciência do trauma. Eu sei que a gente fala que o que vai mudar a educação é a tecnologia, mas eu queria dizer para vocês que o que verdadeiramente está transformando a educação são ressonâncias magnéticas funcionais. Por meio da análise das imagens, os cientistas estão conseguindo mapear como o nosso cérebro responde quando a gente está aprendendo. E eles conseguem também analisar como o cérebro dos professores funciona quando eles estão ensinando. É que, quando eles analisam essas imagens, a gente entende que o que a ciência está nos dizendo é que o nosso cérebro precisa de algo muito simples para poder se concentrar e efetivamente aprender. E esse algo muito simples se chama segurança. Se o cérebro da gente está focado em aprender, ele precisa de um ambiente que seja seguro. É porque, biologicamente falando, nós ainda estamos num momento muito próximo dos homens da caverna.
O nosso cérebro ainda é muito parecido com o cérebro dos homens da caverna, que ficavam farejando qualquer tipo de ameaça. Se o cérebro se sente ameaçado, ele vai tirar o foco da aprendizagem, de aprender qualquer coisa, e vai começar a focar em outras coisas. Mas se o cérebro está tranquilo, ele se abre para aprender. Até porque aprender é algo muito difícil. Aprender é como se a gente tivesse que empurrar uma bola de ferro morro acima. Aprender exige da gente muita concentração, muita energia. Aprender exige esforço. Aprender não é simples. E essa bola de ferro, ela pode ser maior e mais pesada, dependendo das condições que a gente estiver aprendendo. Se aprender já é algo tão difícil, o que a ciência nos fala é: aprenda de forma segura. E talvez agora você esteja se perguntando: ok, mas o que significa aprendizagem segura? E o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: a gente acha que a aprendizagem segura é apenas colocar portas de ferro na entrada de uma escola. E na verdade não é nada disso. A aprendizagem segura, ela tem uma concepção estendida. A gente vai dividir a aprendizagem segura em 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão física. Eu vou conseguir aprender se o meu corpo, se as minhas necessidades básicas estiverem atendidas. Se eu estiver sem fome, se eu estiver sem frio ou sem muito calor, se eu estiver relaxado e tranquilo, sem vontade de ir ao banheiro, sem sede, eu tenho muito mais chances de aprender. Na escola, por exemplo, quando a professora fala: ninguém vai ao banheiro, ela já perdeu metade da turma. Porque os alunos, naquele momento, que querem ir ao banheiro, já tem uma amígdalazinha no cérebro deles que vai funcionar como uma sirene, dizendo: banheiro, 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 banheiro. E como é que esse aluno, com essa sirene na cabeça, vai conseguir aprender fração? No trabalho é a mesma coisa. A gente consegue ter uma reunião de trabalho muito mais produtiva com café e bolinho. O segundo eixo, a segunda dimensão da aprendizagem segura, se chama segurança psicológica. Essa é a mais famosa. Na escola, a segurança psicológica significa você poder expressar os seus sentimentos sem julgamento. Quer pintar o cabelo de rosa? Tá tudo bem. Quer correr feliz no pátio? Tá tudo bem. Quer ficar triste depois de uma prova? Tudo bem também. No trabalho, a segurança psicológica significa que você dá ideias e contribui para um projeto e você recebe feedbacks, devolutivas. Você se sente pertencente e integrado naquele projeto. Você consegue entender que aquilo ali que você está falando é valioso para alguém. O terceiro eixo da aprendizagem segura se chama segurança social. E aqui a gente vai falar de um senso de pertencimento. Segurança social é quando a escola olha para o aluno e o aluno olha para a escola e ele fala: faço parte. A segurança social, inclusive, é o antídoto do bullying. Quando a escola oferece esse senso de pertencimento, ninguém se sente excluído, ninguém fica para fora. No trabalho, quando alguém me chama para almoçar ou para um happy hour depois do trabalho, eu me sinto parte do grupo. Ou quando a gente juntos como um time consegue fazer um projeto dar certo depois de meses de trabalho. Cara, que coisa bacana. Isso é segurança social. E o quarto e último eixo de uma aprendizagem segura é muito pouco conhecido. Se chama segurança acadêmica. Eu, enquanto aluno, consigo levantar a mão e falar: ei, professor, não consegui entender esse negócio aí de gramática, não. Pode me explicar de novo como funciona? Sem medo de ser julgado, sem medo de me tornar chacota dos colegas.
ou às vezes até mesmo do professor. No trabalho, a segurança acadêmica tem relação com a possibilidade do meu chefe, do meu supervisor, ter paciência comigo, no meu processo de aprendizagem, na minha curva de aprendizagem, entendendo que todo mundo vai ter um tempo para conseguir chegar na mais alta performance. Quando a gente fala de aprendizagem segura, a gente está falando de fazer com que esses cérebros consigam, efetivamente, estar em momentos adequados para se abrir. Se aos 8 anos de idade, a minha professora de matemática tivesse ofertado esse ambiente para mim, certamente a minha relação com os números teria sido completamente diferente. E se você é um educador ou um líder e você deseja que os seus alunos aprendam ou que o seu time performe, saiba que a melhor coisa para que isso aconteça se chama segurança. Muito obrigada.